Bom dia, muito bom dia. Vocês aguentam um pouquinho dessa voz? Eu vou fazer uma leitura rápida, mas não tinha como eu deixar de aparecer aqui. Bom dia, mãe. A paz, essa fragilidade da voz, resultado de um retiro. Foi lindo o que Deus fez. Foi lindo o que o Senhor fez, ao ponto de perdermos a voz. Bom dia, Elô. Bom dia, Roseli. Gente, eu não vou deixar de ler por conta da minha voz. Eu sei que o Espírito Santo tem algo para entregar hoje. Shalom, muito bom dia. E, na verdade, eu já saí daqui um pouco com a garganta ruim, mas o que aconteceu naquele lugar foi sobrenatural e não tinha como eu voltar mais com a minha voz. Mas bem, nós estamos aqui dando continuidade na nossa leitura, com o nosso devocional, consagrando as nossas vidas. Gente, preciso compartilhar algo. Sabe quando nós vamos almoçar na casa de uma amiga e aí ela faz, eu não sei se você gosta de macarrão, eu gosto muito de macarrão, e ela faz um prato, às vezes um macarrão simples, e é tão saboroso, e essa direção que Deus me falava. Às vezes a gente fica tão preso no sistema de religiosidade e a gente não desfruta desses momentos. Então eu vim aqui mesmo sem voz para falar que eu não estou falando da religiosidade, eu não estou falando da igreja em si, mas um sistema espiritual que tem aprisionado pessoas, mulheres, e elas não têm cumprido o seu chamado. E o Senhor teve que me levar lá. Há muito tempo eu já ando com esse tipo de agitação e a gente vai descobrindo, né, que a gente não vai cabendo em certos lugares. Não tô falando pra gente andar desigrejado, porque a Larissa, amigas na sala, bom dia, shalom, pastora Giane. Ela é uma mulher que carrega uma essência, uma mulher de temor, uma mulher que tem um chamado lindo, eu honro, né, a unção que ela carrega. Mas eu tô falando que a nossa responsabilidade, nós, é sobre nós. Nos colocamos numa caixa. E o Senhor, Ele, na verdade, o inimigo tem adormecido as noivas. Sabe, quando a gente tá andando sempre com azeite suficiente, o Senhor nos convida pra gente andar no extra, porque aquelas virgens, elas tinham extra. Ai, gente, eu não tenho palavras pra falar tudo que eu vivi, mas tinha coisas que só eu e Deus sabia. Bom dia, Raquelzinha. Raquelzinha estava aí, a Carmen estava lá. O que nós vivemos foi surreal. E eu tinha coisas que só eu e o Pai sabia, coisas íntimas, sabe? E o Espírito Santo, uma churiana, usou mulheres para revelar algo que só eu sabia. Vocês têm noção, gente, dos detalhes? Eu não sei se você, desculpa, é assim como eu, mas a gente se ocupa demais com as coisas, se preocupa demais. E a gente tem falado nas leituras, as leituras da Viviane Martinello, sobre o secreto. E ela nos ensinou através daquele livro sobre as mulheres do lar, justamente por conta dessa correria. De se preocupar com a janta, se preocupar com a roupa que tem que lavar, se preocupar em limpar a casa. E o Senhor falou exatamente esses detalhes que eu venho falando. Meu Deus, eu preciso de tempo. Meu Deus, eu preciso deixar algumas coisas. Sabe quando você fala, vou deixar o quê?
tem como eu deixar. O Espírito Santo foi tão claro que tudo que nós lemos, né, sobre o livro da Viviane Martinello, ele fez questão de me lembrar. E Deus usou uma pessoa para falar que enquanto eu estiver dentro do meu lar, fazendo os afazeres, gente, isso mesmo, lavando a louça, fazendo café, fazendo almoço, lavando roupa, que é para que eu tenha um caderno e uma caneta, porque é nesses afazeres que Ele vai liberar toda a mensagem que Ele tem preparado através da minha vida, para mim e através de mim. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas o Senhor sabe. Talvez você tenha se sentido tão sobrecarregada com os afazeres domésticos, com a responsabilidade, né? Nós mulheres carregamos tudo isso. Mas não se disperse. Não se disperse. Anda assim como eu vou andar a partir de hoje, com um caderninho na mão e com uma caneta. Porque o Espírito Santo ele vai te pegar em diversos lugares. Dentro do carro, no meio do trânsito, no supermercado, lavando a louça, lavando o banheiro. E Ele vai ministrar no seu espírito. Amém? É isso que eu tenho para falar. Eu vou conseguir fazer essa live, porque eu não podia deixar de transbordar sobre a vida de vocês. Foi algo surreal. Eu fui chamada pelo nome sobre aquele lugar. Gente, ficou áudio salvo. Louvado seja Deus pela vida da Raquel. Porque tem áudio salvo. E tá muito perto de tudo acontecer. O Espírito já falou sobre o meu espírito. E eu vou falar pra vocês. O dia que isso acontecer, eu vou compartilhar com vocês aqui todo o áudio que eu fui chamado pelo nome sobre aquele lugar, onde tinha muitas mulheres. E o Senhor entregou algo que só eu sabia. Então aguarde, gente. Aguarde. Eu só quero repetir mais uma vez. Saiam de um sistema que não deixa vocês cumprirem o chamado. O Senhor tem tesouros dentro de cada uma de vocês. E o sistema não pode parar. Eu não estou falando para você sair de igreja, você é maduro o suficiente para entender. Nós precisamos de uma cobertura espiritual. Nós precisamos de uma paternidade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre algo que o Senhor já falou contigo, que é fora das quatro paredes. E você não tem ouvido por estar adormecida. Por deixar o sistema engolir o seu chamado. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu espírito. Porque algo sobrenatural vai acontecer com cada mulher que está assistindo essa live. E você vai lembrar, você vai me mandar um feedback. Vai haver um despertar da noiva, assim como eu fui despertada naquele lugar. Eu entrei como filha, gente. Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei lá, gente, eu já vou caminhar na leitura, deixa só mais um pouquinho. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu tava tão cansada, na sexta-feira. E a Giovana foi comigo, né? Minha filha foi comigo. E quando nós chegamos lá, nós fomos separados por tribo. E ela não fazia parte da minha tribo. E nenhuma das meninas de Jaú que foram, nem a Raquel, nem a Carmen, cada um ficou no lugar, cada um ficou com a sua tribo. E eu com aquela preocupação de mãe. Sabe a preocupação de mãe, gente? Meu Deus, será que ela vai conseguir se virar? Até então que tinha algumas coisas que a gente tinha levado juntas, achando que ia ficar juntas. Então sabonete, pasta de dente, enfim. E aí a toalha dela tinha ficado comigo. E eu falei, meu Deus, aonde que ela tá? Um lugar imenso, né? De retiro, próprio de retiro na Serra Negra. Eu falei, como que eu vou fazer? E ela mandou mensagem à noite. Mãe, onde você tá? Eu preciso de uma toalha, eu preciso tomar banho. Sabe, tava naqueles dias, enfim. O inimigo se levantou de uma certa forma, vocês não têm noção, antes de nós chegarmos lá. E aí eu fiquei com aquela agitação dentro de mim e eu falei, eu preciso encontrar, não conseguia conectar em nada. Enfim, quando eu consegui falar com ela, ela já tinha tomado banho e ela tinha se secado com uma roupa dela, né? Eu sabia que ela tímida, não ia ter coragem de pedir uma toalha emprestada, mas ela se virou, enfim. E quando nós subimos para a ministração, nós estávamos lá ouvindo
E eu falei, Senhor, tira toda essa preocupação minha. Eu vim aqui por causa de mim. Eu preciso estar cheia. Pessoas que estão sobre a minha dependência, a minha família, precisa que eu esteja, que eu volte cheia. E o Espírito Santo foi claro, gente. Ele falou comigo. Hoje você não é mãe. Hoje você não é pastora. Hoje você é filha. Hoje você é filha. E hoje quem vai cuidar de você sou eu. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Entanto que a gente que tem unção pastoral, a gente tem o costume de sair abraçando, ministrando sobre a vida das pessoas. E eu lembro que quando eu fui ministrada, nós sentamos junto, né? E a Carmen veio me dar um abraço e eu tenho o instinto de abraçar e já orar junto e o Espírito Santo falou, você não vai orar, você vai deitar no colo, porque hoje você é filha. E ela me abraçou como uma filha e eu chorei, eu fiquei ali um tempinho como filha. O que eu quero dizer a respeito disso? Esqueça o seu título. Eu sei que a gente tem inúmeras preocupações como mãe, como esposa, talvez no seu emprego, mas você é filha, você não é essa profissão, você não é simplesmente mãe, você não é simplesmente esposa, você também é filha, você precisa ser cuidada. Não são títulos, não é o título pastoral que eu tenho que vai me fazer uma mulher maravilha, não. A minha dependência está sempre no Espírito Santo. Sempre no Espírito Santo. Enfim, vamos avançar na nossa leitura, que em nome de Jesus nós vamos finalizar. Mas aguardem que grandes coisas estão por vir. Não é sobre mim. É sobre o chamado. É sobre o propósito. É sobre o que o Senhor confiou a mim e a você. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Que seus olhos espirituais estão sendo abertos nessa manhã. Os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos. E a partir de hoje vocês vão ouvir como nunca. Se posicione. Obedeça. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não se preocupe. Tira o título de mãe por algum momento. Tira o título de esposa. Tira o título, né? Não sei onde você trabalha. Tira aquele título. E vive na sua essência de filha. E eu entrei como filha. E eu saí como noiva. Nós geramos ali. Nós geramos sonhos. Nós geramos projetos. Eu, especificadamente, gerei um ministério. Foi gerado um ministério sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor vai me dar passo por passo. Amém? Vamos lá, vamos ler. Vamos orar. Vamos orar para a gente dar continuidade na página 226. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Esse encontro não é uma simples live. Esse encontro é a tua presença real e constante sobre a minha vida. Pai, esse chamado, tudo que eu tenho carregado até aqui, ficou para trás esse adormecimento. Porque nós não temos muito tempo mais para cumprir. Espírito Santo, que eu diminua sempre para que o Senhor cresça. Que eu venha ser um canal de bênção. Que eu venha ouvir e discernir tudo o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada mulher. Tira toda a limitação, toda a barreira. Que os olhos venham ser abertos. Que os olhos e os ouvidos espirituais venham ser abertos. Que elas venham ser tocadas nessa manhã. Assim como eu fui tocada naquele retiro. E elas venham entender que há algo além do que elas têm feito. E o Senhor tem pressa. E o Senhor conta com elas. Derrama, Senhor, um azeite fresco. Derrama, Senhor, estratégia, sabedoria. Traga, Senhor, um bálsamo sobre cada uma delas. Tira todo o cansaço físico, mental. Restaura cada mulher, cada pessoa que vai ouvir essa live, Pai, com uma unção dobrada. Que haja um despertar da noiva de Cristo. Que
haja um despertar através dessa live. Ora, machone cantaralamas. Nós só consagramos este momento a Ti. Nós entregamos esse momento a Ti. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de ministrar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos, gente, senão eu vou ficar aqui. A gente entra numa atmosfera que a gente não quer mais sair. E eu te convido a fazer parte dessa atmosfera, porque isso vai te renovar. Esse secreto vai te renovar. Amém? Vamos lá, página 226. Nós estamos aqui no capítulo 21, gente, falando sobre tudo é culpa sua, terceirizar a culpa, né? E ela finaliza aqui falando na página 226, e se? E quantos e se que a gente coloca na nossa vida, né? E se Dave comprasse um presente? E se tivesse uma casa? Estratégias de Satanás de não deixar a gente desfrutar. São desculpas, né, que a gente cria historinha na nossa mente e isso nos paralisa. E isso não deixa nós rompermos o nosso chamado. Nós precisamos avançar. E aí nós paramos aqui, na metade do livro. E aí o próximo tema é mas. E aí deixa o versículo de Números, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e depois do 25 ao 28, diz assim: envia homens que espiem em vós mesmos a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Olha lá. Bom dia, Carol. Carol, depois você volta nessa live que tem um presente para você bem no comecinho. Tem algo de Deus para sua vida. Então depois que finalizar a live, você assiste o comecinho dela de novo. Amém? Em nome de Jesus. Se e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente. Os 12 espias que foram lá enviados à terra prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por 2 homens. Mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Gente, olha só, quando eu comecei a live, eu comecei a compartilhar de algo que o Espírito Santo ministrou, sobre coisas que têm roubado a nossa atenção e a gente tem deixado de desfrutar. A Raquel falando, cada tribo o Pai tem, além de maná, ele tem frutos grandes para os filhos posicionados. E é isso. Se a gente não tiver, gente, essa dimensão na palavra e essa intimidade, a gente não consegue enxergar o tamanho desses frutos. A gente só enxerga o gigante. Olha só. Foi falado nesse retiro que chegou o tempo da colheita. Você está preocupado lá em lançar sementes, em como se abrir, cavar. Já chegou o tempo da colheita. Existem mulheres que estão posicionadas, já estão colhendo. E você está preocupado ainda com as sementes. Gente, tudo é na nossa mente. E a gente precisa restaurar ela em nome de Jesus. Viver a palavra. Porque quando a gente rompe na nossa mente, a gente consegue ter uma intimidade espiritual com o Pai. E a gente consegue visualizar. Assim como aquele povo que viu frutos gigantes. Mas o coração estava nos problemas. O sentimento. A alma estava esgotada. Estava destruída.
Eu sempre falo aqui na minha live, e eu não vou cansar até que o Senhor venha me buscar. Não se esqueça que você é um ser espiritual, que tem uma alma e tem um corpo para poder cumprir o propósito. Quando a gente entende que nós somos espírito, nós precisamos andar pelo espírito, ser alimentado pelo espírito, ter visões espirituais, ter atitudes espirituais. Mas o mundo tem invertido tudo isso. O mundo tem nos sobrecarregado de uma forma qual a nossa alma está cansada. E aí você até ouve a voz do seu espírito, mas você não tem força no físico, nem na alma para caminhar. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor está restaurando mulheres aqui, restaurando visões, restaurando audições. É só obedecer e ir, gente. Romper. Tira essa negatividade, para de terceirizar aquilo que o Senhor confiou em você. Ninguém vai fazer como você, porque há uma digital específica e única que só você tem. Não tem como você terceirizar. Nós não temos tempo mais para terceirizar. Nós não temos tempos mais para olhar para trás, nem para os lados. Não. É tempo de avançar. É tempo de se posicionar. Não temos tempo. Os tempos têm se encurtado. E o Senhor, você está tão preocupado com outras coisas. E o Senhor está ali esperando. E se você não fizer, Ele vai ter que levantar outro. Mas Ele acredita que você vai se levantar nessa manhã. E você vai ouvir, e você vai obedecer. Amém? A Lilian está aqui. E a Lilian vai lembrar do que eu vou falar. Sobre a revelação que nós tivemos da casa. Inclusive a Lilian entrou no meu privado na época. Pastora, se você quer fazer o culto no lar, eu cedo a minha casa. É sobre isso que eu tô falando. Porque esse local vai abrir em Jaú. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai começar. Mulheres precisam ser cheias no secreto. E esse movimento dentro do lar vai trazer elas pro secreto de novo. Tem mulheres que não conseguem fazer um secreto sozinha. Elas precisam ser ativadas junto com outras mulheres para que ela se ative no quarto dela. Olha só que revelação, gente. Então espera, mulheres, espera. Como eu queria estar em Jaú, gente. Mas eu tô aqui porque o Senhor quer que eu use eu aqui. E o Senhor vai usar alguém lá. Em nome de Jesus. Espere que vai ser tudo anunciado. Olha lá. O relatório do homem, mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Tira toda a negatividade, gente, da sua mente. Foi o mas que os derrotou, né? Mas e se? Lá tem muitos gigantes. Mas e se? E se? E se? Em nome de Jesus, esse e se ou mas vai sair da sua vida. E você só vai obedecer. A gente fica interrogando, né, gente? Porque eu sou assim. O Senhor tem ministrado muito no meu espírito. Para de querer entender. Não tem mais tempo para entender. É necessário que você avance. E o Senhor te espera. Olha lá. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Tira os olhos do problema. Tira os olhos dos afazeres. Tira os olhos da correria. Sabe aquela coisa automática, gente? Eu compartilhei aqui. A unção pastoral fez com que eu entrasse no automático muitas vezes, porque eu preciso orar pelas pessoas. Eu preciso orar. Eu preciso cuidar. Eu preciso ter uma palavra. E eu esqueci que eu sou filha. Saia do automático hoje, em nome de Jesus. Saia do automático. Porque o Senhor tem preparado algo no oculto e no profundo. Talvez você está tão distante de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo estando fazendo parte de algum ministério, você está distante. Sim, não estou falando por falar, porque eu já estive assim. Mas o Senhor vem buscar uma noiva adornada, preparada, com azeite extra. E essa noiva não pode estar ocupada demais com o ministério. Ela não pode estar ocupada demais com tantos afazeres. Ela precisa estar atenta. Ela não pode estar dispersa. Ela não pode estar fazendo por fazer. Ela tem que ser intencional. Ela precisa entender o porquê que ela está fazendo, o propósito sobre aquele. Gente, eu não sei se vocês já estudaram sobre as tribos. Eu sempre fui muito resistente a algumas coisas.
inclusive essa dimensão, né, da teologia, das tribos. E o Senhor me levou lá nesse retiro para entender um pouco sobre as tribos. No entanto, que nós fomos separados por tribos. E a minha tribo é Zebulon. E se você para ver, gente, faz todo sentido. E o Senhor deu uma direção. Nós tínhamos uma carta, a qual era lida toda noite, tinha um ato profético. E o Senhor deu a direção. Nós falamos com uma pessoa que escreveu aquelas cartas. E foi algo surreal, que você não vai encontrar em nenhum lugar, porque foi o Espírito Santo que revelou a ela. Então, mesmo que você coloque lá, né, o seu Google tribo, você vai saber. Muito interessante, marca aí para você entender a característica de cada tribo. Mesmo que você faça isso, lá naquele momento teve uma revelação sobrenatural. Gente, depois eu quero compartilhar. Se você tiver curiosidade sobre isso, me chama depois no privado, porque o conteúdo é muito profundo, muito profético, e não dá para compartilhar numa live, né? Nessa live da leitura, lógico, porque às vezes Deus vai fazer uma live sobre as tribos, vai me usar. E tem pontos estratégicos, palavras estratégicas, que a gente rompe por conta daquela palavra. A gente entende que o nosso DNA tem tudo a ver com o propósito e com a nossa missão. Não é uma coisa da nossa cabeça, né? Essa minha tribo mesmo fala muito sobre a expansão, sobre providência. Essa é uma das chaves. E aí eu fico pensando, por isso que o Senhor sempre me leva a expandir, né? Eu vim de uma igrejinha pequena, fiquei por um tempo, me estruturei. Depois o Senhor me levou lá para Ventos, era uma igreja bem maior. E chegou um tempo que eu não cabia mais na Ventos. E o Senhor me trouxe para cá, para São Paulo. E hoje eu estou numa igreja de 8.000 pessoas, sem entender, mas ali eu tive toda a resposta por conta dessa expansão que está dentro de mim. E sobre a providência, eu falo muito, compartilho muito minha vida com vocês aqui sobre a providência do Senhor. E eu tenho andado sobre a provisão do Senhor todos os dias. Gente, eu tô vivendo um tempo que eu não tenho me apego em nada dessa terra. Só que eu tenho desfrutado do melhor dessa terra. Eu tenho desfrutado. Eu posso compartilhar com vocês. Mas o meu coração não está nisso. Meu coração está em Cristo. E é por isso que eu tenho desfrutado das melhores coisas da terra. Porque eu estou na dependência. E o Senhor falou para mim que quando eu largasse a minha profissão, eu ia ser suprida em muitas coisas. E o Senhor falou para mim que hoje eu vivo a promessa ao qual tinha me revelado no começo do ano, que eu iria ser suprida segundo as riquezas do reino celestial. A provisão que faz parte da minha tribo Zebulon. Então tem tudo a ver. Gente, se vocês quiserem mais informação, vocês me chamam, porque não dá para compartilhar tudo. A Raquel. Mulheres de cada canto do Brasil, separadas em tribos, onde cada mensagem falava intimamente o cada uma de nós somos no Espírito. Foi revelado por cada uma, gente, com coisas claras e específicas para aquela pessoa. Gente, nós estávamos na mesma tribo, mas o Espírito Santo fez com que discernisse individualmente. Você consegue entender? Gente, foi demais, muito demais. Vamos lá. Não deixo mais, gente. Mais daquele povo de Israel que o derrotou. Não deixou eles entrarem na terra prometida. Causou medo por conta do mais, por conta de si. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Deus sempre é maior do que qualquer problema que você tenha enfrentado. Deus sempre vai ser maior. Essa pode ser também a razão por que temos dificuldade em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar. Então, nos escondemos de nós mesmos, em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma, quando Deus está tratando de mim, porque sei que Ele pode me mudar. E já vi o que Ele pode fazer e confiou nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele, era difícil. Tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra.
Tinha vivido na escuridão por um tempo tão longe que sair para a luz não foi fácil. A gente ama a Joyce Meyer porque ela conta a história dela, né? Uma mulher real. E aí a gente se vê nela, se vê na situação e vê que ela conseguiu, que ela rompeu. E é por isso que nós temos acesso a esse livro, porque nós também romperemos e chegaremos todas as nossas fases, né? E a nossa evolução. Olha lá, a verdade no íntimo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias e amável bondade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, repetidamente da minha iniquidade e purifica-me, e limpa-me e faz-me inteiramente pura do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em estado de iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, e eu sou pecador também. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre seu pecado em Betseba e o assassinato de seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido um ano antes desse salmo ser escrito, mas ele não havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender. E enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoar. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que desejar bênçãos, as bênçãos de Deus, deveremos ser honestos com Ele sobre nós e sobre os nossos pecados. Amém. Vamos parar aqui, já 7:03. Nós vamos orar segundo essa palavra aqui. Você vai se arrepender hoje por estar estagnada e não cumprir o seu chamado. Você vai pedir perdão ao Senhor por estar adormecida, uma noiva adormecida. Hoje você vai pedir perdão ao Senhor, em nome de Jesus, assim como eu fiz naquele retiro. Por você não estar cumprindo com tantas coisas a fazer, despreocupado com tanta coisa. Hoje você vai confessar esse pecado por um tempo de dormência. Por um tempo que você só colocou as suas coisas em primeiro lugar e esqueceu. Ah, Deus, quando eu tiver um tempo eu vou fazer isso. Quando eu tiver um tempo. Ei, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso que eu clamo todos os dias. E ele falou, não tem desculpa. Você vai lavar louça, você vai levar seu caderninho. Você vai lavar roupa, você vai levar seu caderninho. Você vai lavar um banheiro, você vai levar seu caderninho. Não temos mais desculpa, não temos mais tempo. Nós precisamos nos arrepender dessa noiva adormecida, que está na frequência das missões, né? De fazer. Quando o Espírito Santo fala, ei, eu não pedi para você fazer nada, porque o que eu pedi você não faz. E você está disperso, é uma maneira do inimigo dispersar ao qual você foi chamado para fazer, ao chamado que está separado para você fazer. Amém? Vamos orar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Não tem como o Senhor fazer como nós falamos aqui nessa leitura, né? Não tem como Ele fazer o novo se a gente não deixar o velho e andar na verdade. O engano nos faz pensar que ainda tem tempo. É isso mesmo, Raquelzinha, nós aprendemos sobre engano. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Mulheres adormecidas, vocês vão levantar como um exército de mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos confessar tudo isso, colocar diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, por mais uma mensagem, por mais uma direção. E hoje o Senhor tem nos despertado de uma forma diferente. Mas aqui estamos, reconhecendo as nossas falhas,
Como nós temos, Pai, nos dispersado com tantas coisas, com tantos afazeres. Como nós temos colocado tantas coisas no lugar do Senhor. Um lugar que não cabe mais nada, é só a sua presença, mas nós estamos ocupados demais. Preocupados ainda com as coisas terrenas. Esquecemos, Pai, que somos seres espirituais, mas nós estamos aqui confessando os nossos pecados dessa noiva que está adormecida. Que essas mulheres venham ser despertadas, que elas tenham uma visão espiritual daquilo que o Senhor está aguardando. Que elas venham enxergar o quão precioso é aquilo que elas carregam dentro delas. Que elas venham ser tocadas na manhã de hoje. Traga a renovação da mente. Que elas venham ser reestruturadas, Pai. Espírito Santo, nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer primeiro em nós e depois através de nós. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado por nos despertar nessa manhã. E a Ti nós confessamos toda a paralisia espiritual que está sobre essas mulheres. Venha cair por terra em nome de Jesus. Saia toda a paralisia, toda a desfalência. Ramachão de Andaralamas. Mulheres que não têm mais força para prosseguir. Amachuri Andaralamas. Espírito Santo, traga sobre elas ousadias. Nós consagramos essa semana a Ti, essa segunda-feira a Ti. Esteja conosco, nos ajudando a discernir, Senhor, tudo o que o Senhor tem dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua aí, você que tem mais tempo, né? Gente, você que entrou agora, volta nessa live, compartilha essa live com alguém. Alguém que está adormecido, precisa ouvir essa live. Alguém que está dentro da igreja, mas tem deixado o seu chamado, tem pensado em desistir, assim como eu estive um dia. O Senhor está nos despertando. Aqui, ó. Pai, não unge noivas paradas. Desperta, mulheres, para um novo azeite que o Pai tem para vocês. Ele quer derramar em você. Ele anseia em derramar esse azeite em você, mas você está ocupada demais. Você está preocupada demais. Gente, eu vou sair da live, mas vocês continuam, porque o Espírito Santo vai ministrar sobre a vida de vocês, assim como Ele está ministrando comigo. Pegue o seu bloco de nota, pegue o seu caderninho e anota tudo, inclusive a data dessa live. Porque grandes testemunhos nascerão através dessa live. Eu sou muito grata a Deus, hoje eu entendo por que o Senhor falou: não pare as lives, não pare as lives. E muitas vezes eu fui sustentada através dessa live. Muitas vezes eu estava aqui lendo um livro com vocês. Quando eu desligava, eu caía no chão. Senhor, eu não tenho mais força para fazer uma simples live. E o Senhor me encontrou. Assim como Ele está encontrando você nessa manhã. Vou sair da live e você continua no seu secreto. Amém. Fique com Deus. Não quero que a live fique longa, para que todos venham ter acesso. Compartilhe essa live e deixe o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Viva a melhor semana da sua vida como uma noiva despertada. Em nome de Jesus. Amanhã nós estamos aqui às 6:30 da manhã. E essa semana, em nome de Jesus, a gente finaliza esse livro. Amém? Amém, Elô? O Senhor vai falar claramente contigo nessa manhã. Seja renovada no Espírito. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Continua, você que tem um tempinho, continua que o Espírito Santo vai ministrar com você. Fiquem com Deus.